Caro aluno e aluna, na aula de hoje nós iremos aprender como determinar o teor alcoólico em um vinho. Como na aula anterior, no laboratório nós iremos praticar a metodologia, expressar os resultados e verificar se esse resultado encontra-se dentro do parâmetro legal para o produto analisado. Mas como chegar nesse resultado? Como expressar esse resultado e o que eu preciso atentar nesse momento? Iniciaremos revisando alguns pontos importantes sobre o parâmetro e depois entender como chegar ao grau alcoólico real após a execução do protocolo de análise. Então vamos lá? O método que estudaremos hoje é aplicável para a determinação da porcentagem de álcool em volume a 20 graus Celsius em bebidas alcoólicas. O título alcométrico volúmico, ou seja, o teor alcoólico, é a quantidade em litros de etanol contidos em 100 litros de vinho. Exemplificando, se um vinho tiver 12% de teor alcoólico, significa dizer que em 100 ml nós temos 12 ml de álcool etílico. Por isso, a expressão do resultado é em porcentagem volume por volume. O método baseia-se na destilação de vinho alcalinizado por uma suspensão de óxido de cálcio e posterior medição do título alcométrico do destilado por densimetria, com densímetro, utilizando uma tabela de correspondência, ou diretamente com um alcômetro. É importante atentarmos que a densidade de uma mistura água e álcool varia conforme a temperatura e também conforme a concentração de álcool. Isso se deve à dilatação volumétrica dos líquidos. Mas como? Uma variação que acontece nas dimensões de um corpo submetido à diferença de temperatura é a dilatação térmica. Relembrando o conceito da física, quando a temperatura de um líquido aumenta, geralmente seu volume também vai aumentar. Caso a temperatura do líquido diminua, é esperado que o volume diminua também. Portanto, uma tabela de correção é necessária para medições de concentração de etanol a uma temperatura diferente daquela a qual o instrumento foi calibrado, geralmente 20 graus Celsius. Por exemplo, se for lido no alcômetro um valor de 12 graus GL para o teor alcoólico e a temperatura do destilado para a leitura estiver a 17 graus Celsius, ou seja, diferente dos 20 graus de calibração do alcômetro, devemos então ler o grau alcoólico real na interseção da linha e coluna correspondente, como mostro nessa figura. Então, no exemplo, o teor alcoólico seria 11,3 graus GL ou porcentagem volume por volume. Outro ponto importante para atentarmos na hora da análise é a leitura correta em densímetros ou alcômetros. A maioria dos densímetros são calibrados para serem lidos no plano da superfície líquida. Quando não, os instrumentos contêm uma inscrição para leitura no topo do menisco. Para visualizar corretamente o plano da superfície líquida, deve-se observar uma linha reta na altura de leitura e então obtém-se o resultado expresso em porcentagem de álcool em volume. Muito bem, agora estamos prontos para a prática em laboratório, para determinar o teor alcoólico em uma amostra de vinho, seja no momento da elaboração, no controle de qualidade, no engarrafamento e até mesmo depois do engarrafamento. Não esquece de responder as questões no formulário aqui abaixo e deixar registradas as tuas dúvidas. Até a próxima videoaula.